Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vibra para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.ri.vibraenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation, localizado na parte inferior da plataforma. Após clicar, selecione o idioma de sua preferência. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, o áudio original em português pode ser silenciado, clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vibra e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Ernesto Pousada, CEO, e o Sr. Augusto Ribeiro, CFO, além da presença de alguns executivos da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ernesto Pousada, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ernesto Pousada, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui com vocês no nosso call de resultados do segundo trimestre de 2025. Então, no primeiro slide, queria compartilhar com vocês um pouco da nossa resiliência e foco na execução. A gente conseguiu um trimestre aí com crescimento de market share e rentabilidade. Atingimos um EBITDA ajustado de 1,5 bilhão no segundo trimestre de 25, um fluxo de caixa operacional de 800 milhões de reais no segundo trimestre. Esse fluxo de caixa, o primeiro semestre, ele sempre é um semestre ainda em crescimento, o segundo semestre sempre é um semestre mais forte de demanda, e esse fluxo de caixa, a entrega desse segundo trimestre, ele foi melhor do que o ano passado. Além disso, nós tivemos dois efeitos não recorrentes no nosso fluxo de caixa. O primeiro deles, um efeito pela operação de risco sacado, que diversos clientes, pela imposição do IOF, nas operações de risco sacado, tinham parado de fazer essa operação. Isso ocorreu principalmente no final de junho, o que terminou impactando de maneira relevante, em cerca de 400 milhões de reais, o nosso fluxo de caixa nesse trimestre por conta dessa operação. Lembrando que o IOF para risco sacado já foi retirado, então, a partir do terceiro trimestre, esse fluxo de caixa já se normalizou. Assim como por uma estratégia de negócios nossos, de mix de fornecimento, nós deliberadamente seguramos um pouco os nossos estoques para que a gente pudesse ter um estoque mais saudável aí no final do trimestre, o que também gerou um impacto no nosso fluxo de caixa. O que nós estamos observando no terceiro trimestre com respeito ao fluxo de caixa é um fluxo de caixa bastante forte, que já começou a se realizar no primeiro trimestre, no primeiro mês do terceiro trimestre. Então, vemos uma geração de caixa da companhia no terceiro trimestre que certamente será bastante forte em relação ao segundo trimestre. Estamos avançando muito na captura das sinergias da Comerc. Então, tínhamos anunciado 1,4 bilhões de sinergia. Nós vamos superar estes números, estamos trabalhando para superar esses números e principalmente acelerando a captura. O que nós tínhamos imaginado fazer em 25 e 26, devemos capturar grande parte dessas sinergias já no ano de 25. Então, avançando muito nos resultados e nas sinergias da Comerc. A alavancagem, atingimos aí, sem o efeito das LCs, atingimos 2,9 vezes dívida líquida EBITDA,
E essa é uma meta da companhia, definitivamente, reduzir a nossa alavancagem. O que nós vamos com essa geração de caixa no terceiro trimestre mais forte, a gente já vê no primeiro mês do terceiro trimestre uma redução dessa alavancagem. Então, ela já começou e há um compromisso da companhia de chegar até o fim do ano abaixo de 2,5 vezes. Então, e nós temos um plano bastante bem construído para isso, e vamos entregar até o final do ano uma alavancagem menor que 2,5 vezes. Então, a companhia está muito focada em redução dessa alavancagem no segundo semestre. A nossa margem EBITDA ajustada, que foi de R$ 143 por metro cúbico, e um crescimento da margem comercial. Quando a gente olha a margem EBITDA ajustada, tirando os efeitos de venda de ativos, tirando os efeitos de ganhos tributários, trazendo de volta o efeito dos estoques, que ele é contábil e teve um efeito de R$ 48 por metro cúbico, isso leva a gente para uma margem recorrente de R$ 161 por metro cúbico. Então, se a gente compara com o primeiro trimestre, a gente tem um trimestre de uma margem cerca de R$ 10 por metro cúbico maior, e conseguindo manter o nosso nível de margens recorrentemente entre R$ 150 e R$ 160 por metro cúbico. Então, vemos a companhia conseguindo, e já indo para o bullet seguinte, conseguindo crescer 0,3 pontos percentuais do market share versus o primeiro trimestre de 25. Então, estamos crescendo o market share e mantendo o mesmo patamar de margens, que é o desafio que temos nos colocado, e agora conseguimos avançar nessa direção. Lembrando que não caímos de um trimestre para o outro fortemente, e vamos crescer também de maneira gradual. Não existirá crescimento, aqui não tem bala de prata, não tem solução que nós vamos encontrar. O que nós vamos é gradualmente nos engajando cada vez mais com a nossa rede, nos engajando cada vez mais com os nossos clientes do B2B, para que a gente possa avançar no market share de maneira estrutural. Não é um ganho pontual, nós queremos avançar de maneira estrutural, e é isso que nós vamos entregar trimestre a trimestre. Trimestres um pouco mais fortes, um pouco mais fracos, mas sempre neste patamar de margem, crescendo o market share. E a gente traz aqui também um destaque para o crescimento líquido de 43 novos postos. A gente começa a ver vários indicadores apontando na direção certa. Patamar de margem esse trimestre, R$ 161 por metro cúbico, quando trazemos de volta o efeito dos estoques, que ele foi bastante relevante, o crescimento de market share e o acréscimo de postos. Então, já crescemos nesse primeiro semestre mais de 90 postos líquidos, e vamos continuar no segundo semestre esse crescimento. Nós criamos um momento bastante relevante de crescimento e de engajamento com a nossa revenda. Queria dar o destaque também no crescimento do market share para o etanol. O etanol, que a gente cresceu 0,7 pontos percentuais, e também dobramos a nossa margem do etanol. Como eu vinha dizendo anteriormente, então a monofasia do etanol entrou para contribuir para o nosso resultado, e estamos buscando a melhor equação e o balanço entre crescimento de share e o avanço da nossa margem. Então, conseguimos dobrar a nossa margem do etanol com o crescimento de market share. E o nosso ROIC, que atingimos 14,3%. Então, com isso, eu passo agora para o Augusto, ele dá andamento na apresentação. Obrigado, Ernesto. Bom dia a todos, bom dia a todas. A ideia aqui, antes de entrar especificamente nos números, é só lembrar, até para reforçar um pouco, o Ernesto já comentou, foi um trimestre intenso. Nós entramos no trimestre com a paridade aberta entre o importado e o nacional, e nós terminamos com ela fechada no trimestre. Então, dentro do próprio trimestre, dinâmicas de mercado distintas. E graças a todas as alterações e melhorias que nós fizemos nos últimos 2 anos, em termos de planejamento de oferta e demanda, nosso S&OP, nosso processo, reuniões diárias, acompanhamento, a gente apresentou respostas dinâmicas e capacidade de manter a nossa margem comercial, que é a margem que nós monitoramos no dia a dia, no preço sobre custo, cobertura de despesas, quanto nós estamos navegando, e conseguimos manter aí o nosso ritmo de crescimento de market share, e a dinâmica deve ser essa. Não existe, como a Renato comentou, ganhos de market share explosivos num mercado competitivo como esse. Ele é devagar, baseado na sua eficiência operacional. Impacto esse de inventário, já comentou, aproximadamente 420 milhões de reais. Isso é importante ressaltar porque eu posso não fazer menção a ele dentro dos números nos próximos slides. Obviamente, todos os números aqui, né, não excluem esse efeito está cheio nos números.
Nós tivemos, dando início aqui, nós tivemos um EBITDA ajustado de 1 bi 472 milhões consolidado na companhia, sendo 1 bi 248 da Vibra e 224 milhões da Comerc. Lembrando que esse número de 224 milhões da Comerc é o EBITDA ajustado contábil. O at stake da Comerc foi de 274 milhões, o at stake conversa com o guidance que nós mencionamos para 2025. No fluxo caixa operacional, Ernesto, nós entregamos 808 milhões consolidados, sendo 580 milhões na Vibra e 228 milhões na Comerc. O Ernesto já mencionou os dois principais eventos que nós tivemos. Foram dois eventos de transição entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre. Primeiro, a questão do IOF, e a segunda foi a questão do impacto, a decisão da companhia aqui na sua gestão de inventários. Nós passamos com inventário acima do planejado. E nós tivemos a boa notícia, paralela a isso, que fazer um relatório, um reporte na metade do segundo trimestre seguinte, é que nós temos quase 45 dias já de execução e é possível afirmar que esses dois eventos, os efeitos, já voltaram, já retornaram em quase sua totalidade para o caixa da companhia. No lucro líquido ajustado, lembrando aqui que é ajustado, que nós tiramos o evento dos contratos futuros da Comerc, no lucro líquido, nós tivemos 493 milhões de reais no consolidado da empresa, um break-even no resultado da Comerc e basicamente 500 milhões de reais, 494, no resultado da Vibra. No slide seguinte, é o slide onde nós trazemos o resultado histórico de vários anos e um foco maior na entrega do segundo trimestre. A companhia teve 4% de crescimento de volume contra o mesmo período, contra o primeiro trimestre de 25, e basicamente flat, uma queda de 1% contra o ano passado, excluindo o evento, aqui eu acho que vale a pena mencionar, o óleo combustível, a companhia cresce 0,3%, 0,4% em volume, ano contra ano. Quando nós analisamos despesas ajustadas, nós tivemos uma redução de 5% versus o primeiro trimestre de 25 e um crescimento de 17% versus o ano passado. O que é importante mencionar que grande parte, não a maior parte desse crescimento de despesas, vem de transações, principalmente com clientes B2B, onde eu tenho compromissos de investimento, onde eu tenho crescimento na minha linha de despesas, mas eu tenho rentabilidade assegurada pela margem bruta. Então, são operações boas, bids vencidos pela companhia, mas que demandam alguns investimentos em despesa. Isso acaba, ano contra ano, conforme nós crescemos, agregando um pouco mais de despesa. Despesas essas, quando você olha em margem, elas são consideradas e ponderadas, e é nesse sentido que nós mencionamos que vem crescendo de maneira consistente as margens EBITDA ajustadas da companhia. Nós tivemos, o Ernesto já mencionou, 161 no segundo trimestre de 25, margem essa comercial, recorrente, acima do que nós entregamos no primeiro trimestre de 25 e acima do que nós entregamos no segundo trimestre de 24, que estavam mais próximas, entre 150 e 155 reais metro cúbico. Isso denota a nossa capacidade de trazer crescimento, mantendo nossa rentabilidade. Passando para o próximo slide, falando um pouquinho da alocação de capital, o Ernesto já mencionou aqui nosso objetivo, nossa meta de atingir o final do ano com menos que 2,5 vezes. Eu só friso que o 2,9 é o pico, de fato. Nas projeções internas, nós já vimos como junho o pico da alavancagem, pós-aquisição Comerc. O primeiro semestre ele é um semestre um pouco menor em termos de resultado do que o segundo semestre. A sazonalidade sempre foi maior dentro da própria Vibra, que nós estamos inclusive vendo isso já na metade do terceiro trimestre. Lembrando que esses 2,9, se você desacoplar e fizer uma alavancagem Vibra Comerc, nós temos mais ou menos 2,6, 2,5 vezes Vibra e 4,7 vezes Comerc. CAPEX, nós tivemos, conforme eu havia mencionado, uma das alavancas nossa de alavancagem é um investimento mais comedido em CAPEX, dado o custo capital, dadas outras decisões tomadas na companhia para melhorar a nossa estrutura de capital. Nós atingimos 441 milhões de reais no segundo TRI contra 590 no primeiro trimestre. Redução na Vibra, até mesmo na Comerc, onde nós começamos a maturar os investimentos remanescentes, principalmente em geração distribuída, e um crescimento, aí sim, contra o ano passado na bonificação, que conversa com o aumento líquido de impostos, que conversa com a estratégia de crescimento de market share, e todas essas com retornos acima do ROIC da companhia. Quando analisamos o lucro líquido ajustado, esse
fortemente impactado pelo ajuste no inventário. Atingimos 493 milhões de reais no segundo trimestre de 25, seria próximo a R$ 1 bilhão excluindo esse efeito, e distribuímos aí, pagamos 350 milhões de dividendos no segundo trimestre de 25. Para o próximo slide, obrigado, entramos na rede. A rede teve um crescimento de 5% no seu volume contra o primeiro trimestre de 25, basicamente estável contra o ano anterior. O crescimento ele é composto de duas formas, né? O market share é composto aqui, explicado de duas formas, né? Nós mantivemos nosso market share estável na rede e crescemos no bandeira branca. Crescimento esse com rentabilidade, importante frisar isso, com bandeiras brancas para construção de relacionamento, interesses, possibilidade de futuro embandeiramento. É um mercado relevante e a Vibra, tendo oportunidade, atua de forma, atendendo com nossos produtos, mas de forma rentável. Próximo slide, nós temos aqui, o Ernesto comentou, o crescimento de postos, né, totalizando, já são 92 postos em 2025. O BR Mania, abertura, abrimos 96 lojas ano contra ano. E aditivados, a gente manteve a liderança do nosso market share em 42,7%. Para o próximo slide, no B2B, o B2B nós tivemos um crescimento de 4% no EBITDA ajustado contra o ano anterior, obviamente afetados aqui na comparativo contra o primeiro trimestre, dado a perda de inventário no segundo trimestre. Volume crescente contra o segundo trimestre, no primeiro trimestre de 25, de 2%. E aqui sim, o efeito óleo combustível é mais relevante ainda, sem óleo combustível, crescimento de volume no B2B, em todos os outros produtos que você pode ver na parte de diesel e aviação, crescendo fortemente aqui nesse mercado, 5%, por exemplo, no diesel, contra o primeiro trimestre de 25. Na aviação, crescemos 2% contra o ano anterior, e basicamente uma movimentação menos 2% versus o primeiro trimestre de 25. O market share, de uma maneira geral, já próximos ali de 60% do mercado brasileiro. Quando nós acompanhamos o market share de diesel e o market share TRR, a dinâmica do B2B é em linha com o que nós começamos a falar anteriormente. Nós tivemos um crescimento acelerado de market share no B2B em determinados períodos e nós tivemos um ajuste de rentabilidade ao longo do trimestre. Então, cresce, rentabilidade sofre um pouquinho, a gente ajusta a rentabilidade, cresce um pouco menos. O importante é que a curva de crescimento a gente defina uma tendência, trimestre a trimestre, crescimentos incrementais de market share, é o que nós buscamos para todo o negócio, especificamente aqui no B2B. No próximo slide, nós trazemos lubrificantes. Lubrificantes teve um crescimento relevante de volume, nós crescemos 6% em volume versus o ano anterior e 7% versus o primeiro trimestre de 25. Quando analisamos o market share, foram 2,5 pontos percentuais contra o ano anterior e 0,8 pontos percentuais contra o primeiro trimestre de 25. Uma dinâmica super relevante, um time bem engajado, mercado hoje trazendo boas oportunidades em lubrificantes, especificamente para produtos Lubrax da Vibra. No próximo slide, eu comento um pouco sobre Comerc. Comerc, eu já havia mencionado, 264 milhões do at stake, de EBITDA ajustado, e 228 milhões de fluxo de caixa operacional. Aqui, ressaltando alguns pontos, esse caixa de 228 de fluxo de caixa operacional, 228 milhões, teve uma conversão aqui de EBITDA to cash de 83%. Então, conforme as projeções de investimentos vão sendo realizados, a gente vem mantendo uma boa conversão de EBITDA para caixa. Questão de sinergias on track, estamos implementando a OPEX conforme esperado. Liability Management, tem uma parte remanescente aqui para o segundo semestre, mas em estágio final. E as eficiências fiscais previstas para início de 2026. No próximo slide, eu comento um pouco mais especificamente sobre as nossas unidades operacionais dentro da Comerc. Nós tivemos aqui, basicamente, nós temos 100% da nossa capacidade de geração centralizada já entregue, e temos ali nos 364 megawatts entregues em eólica, nós temos 110 usinas já implementadas, já construídas, e devemos chegar a 130 no final do ciclo de investimento, chegando ao total de aproximadamente 420 megawatts pico de geração distribuída. Na geração centralizada,
nós tivemos um crescimento na eólica, aqui a safra de ventos de fato foi melhor, e um curtailment menor, de 10%. No entanto, na geração centralizada solar, é onde nós tivemos o impacto mais relevante do curtailment, aqui basicamente atingindo aproximadamente 20% no período. O efeito curtailment, tem um pouco de recurso, mas principalmente o efeito curtailment foi que nos levou a uma geração menor no segundo trimestre versus o primeiro trimestre de 25, de 75,5%, geração versus P50, contra 84,2%. Importante demonstrar que a capacidade de entrega de energia, geração de energia das nossas unidades operacionais, ela é muito alta, é alta, eficiente. Sem o curtailment, nós estaríamos operando aqui próximo a 96% do P50. Quando nós olhamos a geração distribuída, a redução, eu vou direto ao ponto ali na geração let's take ali de 87,2% contra 92,4% do P50, essa queda se dá principalmente pelo ramp-up da entrada de novas unidades operacionais de GD. Então, as plantas estão sendo lançadas nessa etapa final de lançamento e até uma pequena ineficiência, mas as operações estão indo bem e sendo lançadas conforme o cronograma. Na comercializadora, nós tivemos uma boa realização no segundo trimestre 25, mas uma agregação pequena no livro da trading. Aqui, a principal razão basicamente a incerteza que nós temos hoje no mercado e a companhia, por decisão própria, decide colocar menos risco no livro, até para evitar possíveis perdas futuras, dados a incerteza que nós estamos passando no momento, regulação. Então, o livro trading hoje, nós estamos ali ao redor de 439 milhões de reais. Com isso, eu passo a palavra para o Ernesto. Então, voltando aqui, falando um pouquinho das nossas ações, dos nossos, que nós chamamos aqui dentro dos princípios inegociáveis em ESG. Então, dentro de governança, a gente lançou o primeiro relato integrado da Vibra, nesse novo formato, né, que chama relato integrado. Do ponto de vista de meio ambiente, a nossa jornada de descarbonização, ela segue. A gente realizou cerca de 500 inventários de emissões de gases do efeito estufa dos nossos clientes. Então, enfim, mapeamos aí cerca de 47 milhões de toneladas de CO2. Nos engajamos, fizemos adesão aí ao movimento pela equidade racial, o MOVER, e o principal movimento que nós temos do ponto de vista social é o nosso movimento Violência Sexual Zero, né? Então, temos avançado bastante. Em maio, a gente intensificou bastante nossas ações. Tivemos um impacto que a gente estima em quase 10 milhões de pessoas através de eventos na Copa Truck, na Stock Car, também com algumas ONGs que estão pelo Brasil, como a Pequeno Nazareno. Então, assim, a gente fez a doação via o nosso aplicativo de postos, o Premia. Então, a gente está avançando bastante nesse movimento, que é um movimento bastante relevante da gente transformar algo em que o Brasil tem indicadores bastante ruins. E para fechar, antes de passar para o Q&A, eu só queria reforçar alguns pontos aqui. A companhia, no segundo semestre, segue bastante focada no crescimento com margem. Nós vamos seguir crescendo o share, da mesma maneira que perdemos gradualmente, vamos recuperar o share gradualmente. E a Vibra voltará a crescer no nível de margem que vocês viram. Então, nós vamos ver se repetir este crescimento, mantendo as margens. O segundo foco nosso, né, e não está em ordem de prioridade, mas é a redução da nossa alavancagem, a redução da nossa dívida líquida. Há um compromisso firme do management de chegar até o final do ano com menos de 2,5 vezes dívida líquida EBITDA. Então, temos um foco bastante grande na nossa estrutura de capital para assegurar que nós estamos reduzindo o endividamento da companhia. E vamos ter um segundo semestre com mais share, mais margem e mais caixa. Então, esse vai ser o nosso segundo semestre, que nós já estamos começando a ver nos primeiros dias aí, do terceiro trimestre. E com isso, eu passo para o Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. A nossa primeira pergunta vem da senhora Monique Greco, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia, Ernesto, Augusto. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Vou aproveitar e vou fazer duas aqui. Ernesto, talvez só fazer aqui, pegar um gancho no finalzinho da sua fala, né?
Acho que a mensagem está muito clara aí de crescimento de share com margem, né? Acho que esse trimestre foi um ponto de inflexão visível aqui. É, a gente pode esperar, então, aqui para o terceiro tri, uma continuidade desse movimento de share, como você falou. E o que que a gente pode pensar aqui do patamar de margens, considerando que vocês já têm visto aí em julho, agosto, né, a arbitragem está bem fechada, tem o avanço das medidas aí do CBIO, do mais avanço do etanol. Você falou aqui de vai ter mais volume, mais margem, mas se você puder dar um pouco mais de cor do que vocês estão vendo em julho e agosto, ajuda muito. É, e a minha segunda pergunta é sobre lubrificantes. Da outra vez aqui na webcast, você comentou que, considerando essas oportunidades que o mercado tem trazido, que vocês poderiam até ver 2 anos em um, né, de crescimento aqui, de expansão de EBITDA para o segmento. E eu queria saber se vocês mantêm essa visão, como é que vocês têm visto o patamar de rentabilidade aí do setor. Obrigada. Bom dia, Monique. Obrigado pelas perguntas. Realmente nós estamos vendo o segundo semestre, tipicamente, é bom a gente sempre lembrar disso também, né? Todos os segundos semestres, eles são o segundo semestre com uma demanda maior e, portanto, com margens melhores e volumes melhores. Então, isso já está sendo verificado agora no início do terceiro trimestre. Obviamente, temos aí 45 dias de 6 meses que nós temos pela frente, ou mais 5 meses pela frente. Então, é difícil ainda você prever na sua totalidade. O que a gente trabalha aqui é a gente crescer market share na magnitude do que nós estamos vendo. Pode ser 0,2, pode ser 0,3, pode ser 0,5. A gente não vai ver um crescimento de 2 pontos percentuais de market share. Isso não é o nosso objetivo. Então, a gente quer ter um crescimento gradual, porque ele tem que ser estrutural. Ele não é spot. Ele é um crescimento que nós estamos construindo para que ele seja duradouro, para que ele esteja com a gente no longo prazo. Daí a nossa estratégia de embandeiramento, a nossa estratégia de crescer o volume com bandeira branca um pouco para que esses sejam prospects importantes, para que eles sejam embandeirados no futuro. Então a nossa estratégia está bem calcada aí nesses princípios de crescimento estrutural. E a gente deve esperar uma margem estrutural da Vibra para esse crescimento por volta de R$ 150, R$ 160 por metro cúbico. É isso que nós vemos. Vão ter momentos que pode ir um pouco acima, vão ter momentos que pode ser um pouco abaixo, mas estruturalmente o que nós vemos é uma margem de R$ 150, R$ 160 com crescimento. E bastante feliz, a gente começa a ver alguns primeiros movimentos do combate ao mercado ilegal dando resultados de fato. Então, a gente olha e vê que a questão da monofasia do etanol ajudou, a gente conseguiu avançar no mercado de etanol, inclusive avançamos com etanol no mercado bandeira branca, a gente dobrou a nossa margem do etanol, a gente cresceu o market share, estamos fazendo um bom equilíbrio do crescimento de volume com margens, e também a questão do CBIO. Apesar de alguns vai e vens, a verdade é que essa questão do CBIO, o vai e vem, se discute muito mais do passado, né? Então, assim, o que nós estamos vendo, sim, é algum impacto para várias distribuidoras que não estavam comprando o CBIO, passando a comprar. E a gente já está percebendo isso no mercado. Então, acho que essas duas ações estão tendo impactos. De novo, nós não vamos ter também nisso tudo bala de prata, nós não vamos conseguir resolver isso tudo no curto prazo. Essa é uma jornada de longo prazo em que, através do ICL, nós vamos ser consistentes, resilientes, para que a gente possa sanear esse mercado definitivamente dessas práticas, fazendo com que todos possam jogar dentro das 4 linhas. Então, nós estamos aí otimistas com o nosso segundo semestre em termos de crescimento com margem. Sobre lubrificantes, né, a gente está vendo realmente um mercado melhor, temos crescido acima do que a gente tinha planejado e devemos sim avançar mais no ano de 25 do que nós tínhamos planejado inicialmente. Então, realmente, enfim, isso é uma maneira de dizer o 2 em 1, não sei se vai ser exatamente 2 em 1, mas na verdade o que nós estamos vendo é que o nosso plano de longo prazo, que nós tínhamos estruturado para o Lubrax, para o lubrificante, estamos tendo uma aceleração
importante, em especial em volumes, né? Eu acho que alguma coisa em margem, mas em especial em volumes, a gente vem conseguindo avançar, inclusive em mercados que a Vibra não participava tanto, como o mercado de OEMs, a gente tem conseguido entrar nesses mercados, e que muitas vezes não é só a venda que você faz para a OEM, mas também que se torna uma referência, uma recomendação, e a gente consegue avançar de maneira estruturada em todos esses mercados. Obrigada, Ernesto, Augusto, todo o time aí. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, do BTG. Por favor, pode prosseguir. Olá, Ernesto, Augusto, obrigado aí por também pegar as perguntas. Também, se me permitir, duas aqui. A primeira eu queria entender um pouco mais sobre esses impactos, vamos dizer assim, dessas mudanças regulatórias, o que vocês já conseguiram perceber do ponto de vista de impacto positivo da regulação do CBIO, ou se ainda muito, muito, muito pequeno, da monofasia do etanol, como é que está caminhando a discussão do biodiesel no diesel. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre essa questão regulatória, seria legal. Um outro ponto é sobre impostos, aí talvez mais para o Augusto, impostos e créditos tributários. Assim, quando a gente olha, a Vibra vai chegar aí num nível de praticamente 8 bilhões de créditos acumulados. E aí, quando a gente olha para pagamento de imposto para frente, a gente não vê a companhia pagando imposto por um período bastante prolongado. Assim, queria pegar um pouco também da percepção de vocês em relação a essa parte, vamos dizer assim, fiscal. E se me permite uma última, desculpa, mas o Augusto falou aí sobre Comerc também, a tendência é que o segundo semestre essa dinâmica de curtailment não seja resolvida, vamos dizer assim, né? Que a gente continue tendo. E aí, quando a gente anualiza o resultado do primeiro semestre para o ano, possivelmente vai ficar um pouco abaixo daqueles 1,3 ali de EBITDA que vocês estavam guiando, né? Obviamente isso não está no controle da companhia, mas queria pegar um pouco da visibilidade de vocês sobre isso. Obrigado. Bom dia, Luiz. Obrigado pelas perguntas. Eu falo a primeira, depois o Augusto na segunda, e aí eu divido aqui com o Augusto a terceira. Sobre o impacto das mudanças regulatórias, né, a gente está, enfim, bastante otimista. E vou repetir o que eu falei anteriormente. Não tem bala de prata. Também não adianta a gente imaginar que vai se resolver tudo no ano de 2025. Mas a monofasia do etanol, como eu mencionei, assim, ela de fato trouxe ganhos de share que a gente não tinha no etanol há muito tempo, a gente vinha perdendo share de etanol, trouxe um reposicionamento da Vibra no mercado de São Paulo, que a gente vinha perdendo o mercado que tem mais etanol no país, a gente vinha perdendo uma posição relativa. Isso traz outras consequências bastante positivas. A nossa revenda volta a querer se engajar conosco em São Paulo, coisa que a gente não via tanto, justamente porque é um mercado tanto de etanol, que eles não olhavam mais para a Vibra como no mesmo nível dos demais players aí. Então, nós voltamos a ter uma potência e nós estamos muito motivados. Esse crescimento de embandeiramento, a gente está vendo um movimento expressivo também em São Paulo, e isso vem da monofasia do etanol. Então, ele tem efeitos colaterais também bastante positivos, além do que eu mencionei. Nós estamos conseguindo, inclusive, vender a bandeira branca com margens interessantes. Nós crescemos no etanol com bandeira branca também. Então, e o CBIO, né, que houve muito, né, houve uma primeira lista, depois vários caíram por liminares, mas ali está se discutindo o passado. O que a gente está vendo no dia a dia no mercado, e a gente escutando e vendo de clientes do mercado, é que isso de fato está impactando várias empresas da maneira correta, né? Impactando, ou seja, elas passando a considerar o CBIO nos seus custos. E isso está fazendo que a gente percebe a dinâmica mudar em alguns mercados em que algumas dessas empresas não tinham isso no seu custo. Então, a gente percebe com uma evolução de margem, a gente percebe com uma pequena evolução de market share. E, de novo, não adianta a gente olhar isso e achar que impactou a todas. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, assegurar que essa lista de quem está inadimplente com o CBIO, que agora o ano de 25, essa lei definitivamente está valendo. No ano de 26, janeiro de 26, teremos uma nova lista feita. Quem está inadimplente e quem não está. Isso não está em discussão. O que está se discutindo é o passado, né?
E agora nós temos diversas ações na tua pergunta. Assim, nós temos estado bastante ativo no ICL, né, através do ICL, lá liderado pelo Emerson Capaz. Então, todas as empresas do ICL, temos participado, inclusive CEOs, de uma maneira bastante mais ativa que a gente fazia no passado, e agora com ações no biodiesel, né? Nós recentemente doamos alguns equipamentos para a ANP, e isso deve ter um programa agora sendo lançado nos próximos dias aí, para que possa ser colocado em pauta essas verificações da ANP. Com esse equipamento, ele consegue fazer o teste na hora. Antes levava alguns dias para fazer esse teste. Então, esse equipamento vai fazer o teste na hora, pegar, lacrar o posto. Então, assim, porque não é só o efeito, o que nós estamos trabalhando forte aqui na Vibra não é o efeito dos 5 postos fechados, mas é o risco do seu posto ser pego e fechado. Então, nós vamos cada vez mais dar visibilidade a isso também. E eu queria ressaltar outro ponto que aconteceu em São Paulo e agora a gente vai começar a fazer nos outros estados, e está sendo também positivo, que é a questão do devedor tributário solidário, né? Então, no estado de São Paulo, né, agora, semana passada, né, já haviam sido denunciadas essas empresas, os postos que haviam adquirido combustível de empresas que deviam para o Estado, né, tributos. E agora foram enviados boletos para esses postos. Tudo isso gera uma dinâmica positiva, boa não é para o mercado, mas é para o país também, né? A gente quer uma dinâmica positiva para o país, que se faça a coisa certa, se cumpra a legislação. E eu acho que esse é mais um efeito bastante forte, e a gente está observando esse efeito bastante forte no mercado de São Paulo. Então, eu sigo otimista nessa jornada. Ela não é de um trimestre, um mês, mas eu sigo bastante positivo nessa jornada. A gente vai ver mais ações no biodiesel, a gente vai ver mais ações dessa dívida solidária, né, no caso do tributo. E nós vamos ver outras ações também. Continuamos trabalhando na monofasia dos impostos estaduais do etanol. Devemos, nos próximos 12 meses, aí, conseguir terminar esse estudo, essa análise em conjunto com a Única. Então, assim, a gente está realmente bastante confiante nessa agenda. Bom, referente à parte de impostos e créditos, só lembrando aqui, né, Luiz, nós temos uma ambição interna aqui de continuar gerando caixa, então crescer geração de caixa. Então, nós temos, para dizer bem, sendo direto aqui, nós temos uso para esses créditos tributários por um bom tempo. Tá? Então, nós devemos aí ter uso nos próximos anos dentro da Vibra. Questão referente à Comerc, tipo, acho que o Ernesto quer complementar alguma coisa, mas eu divido a Comerc em dois pedaços. Tem o primeiro semestre e tem o segundo semestre. No primeiro semestre, nós tivemos um resultado bom, em linha com o nosso orçamento, gerenciando o nosso acompanhamento. A gente teve um encrudecimento aqui da questão do curtailment, foi mais ou menos 11% no segundo trimestre do ano passado, nós batemos agora mais aproximadamente 20% no segundo trimestre. Uma perspectiva de encrudecimento agora para o segundo semestre. No entanto, agora fazendo uma ponte aqui com o guidance que nós colocamos, é difícil para a gente fazer uma revisão de guidance no momento, primeiro, porque eu tive sucesso no primeiro semestre. Lembrando que o segundo semestre eu tenho naturalmente mais recursos, eu entrego mais resultado. Historicamente, o segundo semestre é e será melhor operacionalmente do que o primeiro semestre. Eu também tenho diversas discussões de regulamentação acontecendo no momento. Então, tem bastante peças móveis acontecendo. O curtailment piorou, de fato. É uma incógnita e tem um impacto relevante para o segundo semestre. Mas ainda nós achamos que ainda era cedo para você fazer qualquer tipo de projeção nova, eventualmente, porque continuamos trabalhando para entregar o nosso MBI 300 de guidance para 2025. O que pode, com certeza, assim que nós tivermos uma melhor configuração de resultado, melhor configuração de projeção para o ano 2025, nós viremos a mercado e, eventualmente, sim ou não, faremos um ajuste, mas estamos trabalhando para entregar os nossos objetivos. Acho que é isso. Tá claro. Super obrigado. Valeu. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Oi, Ernesto, Augusto, obrigado por pegar minhas perguntas aqui. 3 pontos aqui, acho que 2 follow-ups, na verdade, né? Acho que talvez uma pergunta aqui, acho que já perguntei isso antes, mas essa semana
teve o resultado da Petrobras, tiveram algumas discussões aqui sobre a volta da companhia para o setor, né? E acho que mais especificamente de GLP, mas deixou uma porta aberta ali, talvez até para o mercado de líquido. Eu entendo toda a questão de não compete que existe hoje entre a Petrobras e vocês, tem a discussão da bandeira, e aí eu queria ouvir um pouco de vocês sobre principalmente a questão da bandeira, né? Como que vocês estão tratando esse tema hoje, né? Acho que é uma pergunta recorrente que eu tenho feito aqui já em alguns conference calls, e dado esse cenário atual, como que vocês estão se comportando internamente, pensando em planos B ou Cs aqui para a companhia. Segundo, a gente viu nessa dinâmica de perda de estoque, normalmente a gente espera ali um working capital um pouco menor, né, na liberação de estoque, principalmente. A gente viu ali um working capital mais pressionado esse trimestre, tiveram algumas coisas pontuais até que vocês citaram no release do resultado. Mas o ponto aqui é que a pergunta, na verdade, é se daria para esperar realmente uma volta, né, desse working capital, uma volta relevante desse working capital no terceiro tri. Eu queria ouvir um pouco de você essa dinâmica, até entender um pouco melhor ali o que aconteceu e olhar para frente aqui, se deveria pensar aqui no estoque também mais baixo, com preço mais baixo, não daria para ver realmente o working capital bem menor no terceiro trimestre. E aí, só um follow-up rápido assim, sobre a questão da informalidade, sobre monofasia, etc. Como que eu deveria pensar o comportamento da companhia entre market share aqui e margem, né? Até na monofasia a gente esperava aqui tinha quase 11 centavos ali de diferença, né, entre vocês e os outros players. Acho que está um pouco no meio do trimestre ali, talvez a gente não pegou um trimestre totalmente cheio desse impacto, que daria para pensar aqui para a estratégia como a melhor forma de absorver talvez essa diferença aqui para a companhia, essa vantagem, né, que a companhia deveria ter daqui para frente. São esses 3 pontos. Obrigado, pessoal. Bom dia, Gabriel. Obrigado pelas perguntas. Vamos começar, então, a questão da Petrobras, né, da tua pergunta. O contrato nosso, perdão, ele vai até 2029, né, e tem mais 6 anos de rebranding. Então, assim, iria até 2035. E tudo que a Petrobras tem dito recentemente é a respeito a este contrato. Então, assim, a companhia segue obviamente, enfim, trabalhando e temos, repito isso que eu sempre falo, temos muito orgulho de ter esse contrato de licenciamento da marca Petrobras, a marca mais reconhecida pelo brasileiro. Então, uma marca que a gente tem muito orgulho de levar à frente e vamos seguir esse processo. E no tempo, que eu sempre disse, o tempo não é agora, a seu tempo nós vamos analisar as oportunidades estratégicas, seja a renovação desse contrato, ou a busca de uma outra solução. Então, é um tema bastante importante, mas não é urgente. Ele não é um tema hoje urgente para que a gente... Ele talvez é dos temas mais importantes que nós temos na companhia, de longo prazo, mas ele não é um tema urgente que deve tomar o grande parte do nosso tempo neste momento, né? Nós vamos, a seu tempo, trabalhar isso. Sobre a sua segunda pergunta, eu vou passar um pouquinho para o Augusto daqui a pouco para ele falar essa questão de working capital aí, mas eu queria só reforçar um ponto. Eu falei anteriormente que as nossas margens estruturais, a gente vê uma margem estrutural de R$ 150 a R$ 160 por metro cúbico. Isso não quer dizer que o terceiro trimestre terá esse nível de margem, tá? A gente estava num terceiro trimestre mais forte do que o habitual. Então, assim, só para deixar isso bastante claro, assim como teremos um terceiro trimestre bastante forte e não usual de geração de caixa, porque voltou 400 milhões dessa questão do risco sacado dos nossos clientes, o nosso estoque reduziu já em julho, começo de agosto, ele tem reduzido. Então, assim, nós teremos um terceiro trimestre que ele, certamente, pelo que nós estamos acompanhando, ele vai ser acima dessa média estrutural. Eu tentei passar para vocês no ponto anterior, estruturalmente o que eu vejo a Vibra hoje, e nós vamos trabalhar para estar subindo essa margem estruturalmente ao longo do tempo, com as ações de combate à ilegalidade, ações de engajamento da nossa rede, trabalhos de novas soluções aí no B2B. Eu acho que esse é o desafio que nós seguimos. Estruturalmente, R$ 150, R$ 160 de margem,
terceiro trimestre teremos um resultado acima dessa, nossa expectativa é acima dessa margem. E mesma coisa caixa. Teremos um terceiro trimestre com um caixa bastante relevante, dado esses efeitos que aconteceram no final do segundo trimestre e que vão rebater positivamente para o terceiro trimestre. Eu não sei se você quer. Só de maneira estrutural, falando um pouquinho aqui de como é que nós monitoramos isso, além dos S&OPs, do reunião de planejamento, oferta e demanda, além de tudo que a gente discute aqui no dia a dia, questão de inventário é super relevante. E a nossa posição de inventário, de maneira geral, se você quiser ter alguma referência, lembra que ano passado nós liberamos quase R$ 1 bilhão operando melhor nossos estoques. Então, hoje, quando depois construímos mais inventários ao longo do primeiro trimestre, a dinâmica do segundo tri preveniu um pouco a redução, a gente acabou passando um pouquinho acima do que nós havíamos planejado. Agora, já no terceiro trimestre, basicamente já realizado, com esses 45 dias, a gente volta a um patamar equivalente ao final do ano passado. Lembrando que a gente continua buscando mais eficiência em inventário. Então, há 2 anos atrás, 2 e pouco, quando eu comecei aqui, ou antes, quando o Ernesto estava aqui, existia muito problema de falta de abastecimento, de problema em determinadas regiões do Brasil, onde você apertava demais, faltava produto, tinha rompimento. Nós estamos há 1 ano e meio, quase, operando de maneira muito mais eficiente, com muito menos ruído de abastecimento à nossa rede, aos nossos clientes. Por isso que a gente continua buscando a oportunidade de operar melhor. Essa é o desafio da companhia. Se eu, por exemplo, em inventário, eu consigo operar em níveis, em dias de cobertura menor ainda. Tá? Mas, basicamente, essa é a parte de inventário. Olhamos o para pagar, olhamos a receber, continuamos buscando formas de trabalhar. Capital de giro da companhia é um valor alto. Então, de maneira estrutural, sim, voltando simplesmente pelo rebote aqui do segundo tri para o terceiro trimestre e operando mais eficiência, buscando um ganho de maneira estruturada no nosso capital de giro. E com respeito à informalidade, Gabriel, acho que assim, a maneira de olhar isso é o que eu estou falando, enfim, há algum tempo, né? Nós não teremos, seja para a informalidade, para o engajamento da nossa rede, para o embandeiramento, para soluções no B2B, não tem bala de prata. Então, assim, nós vamos crescer consistentemente, de maneira estrutural, no share, com pelo menos este nível de margem de 150, 160 reais por metro cúbico. Então, quando a gente olhar 1 ano, 2 anos, a Vibra vai claramente ter crescido e retornar a níveis que já teve e, quem sabe, passar a níveis que a gente já teve. A nossa ambição é realmente que a gente possa voltarmos a ser um player maior do que a gente é atualmente, né? Então, eu acho que essa é a melhor maneira de ver isso. A gente não vai ver saltos de 1, 2 pontos percentuais de share, e vamos gradualmente no combate à ilegalidade, nas nossas ações do dia a dia, de gestão da companhia, nós vamos ver o crescimento do market share e gradualmente um leve crescimento nas nossas margens também, de maneira estrutural, que é diferente um pouquinho do terceiro trimestre, onde nós aí temos oportunidades mais à mão, dada a situação de mercado hoje. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ernesto, Augusto. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tinha 2 aqui. Primeiro, existe um risco, né, do Brasil tomar mais tarifas aí por conta de importação de diesel russo. Se de fato isso avançar, né, e o fluxo de diesel russo estancar, como vocês enxergam a Vibra posicionada? E minha segunda dúvida é só para a gente tentar mapear um pouco alguns riscos marginais aqui para ano que vem. No fim do ano, a gente deve entrar o leão de transmissão que vai ligar o estado de Roraima com energia elétrica, né, desligando algumas térmicas a diesel no estado. Eu queria entender se a Vibra, de alguma forma, pode ser afetada aí no segmento B2B, se o resultado de vocês hoje tem muita exposição à venda de térmicas lá. Obrigado. Fala, obrigado pelas suas perguntas. Eu vou começar pela primeira. Não, o impacto não tem nada relevante da entrada da interligação de Roraima no sistema. Então, seja para a Comerc, seja para o B2B.
Então, isso não tem impacto relevante nenhum. E na tua pergunta, tarifa de importação do diesel russo, né, direcionalmente, obviamente não sabemos o que vai acontecer. E se vier a acontecer, né, primeiro, do ponto de vista de aquisições, a Vibra faz, enfim, aquisições aí no mercado do Golfo, primordialmente. A gente tem atuado no Golfo Americano, Golfo do México. Então, a gente tem trabalhado bastante, já com muitos anos lá, enfim. Não vejo problema de abastecimento nenhum, temos acesso a outras fontes, Oriente Médio também, sem problemas nesse sentido. E estruturalmente, né, para a Vibra sempre é positivo, porque a gente procura focar muito o nosso fornecimento com a Petrobras, né? A Petrobras é o nosso fornecedor preferencial, é a nossa preferência, então a maior parte das nossas aquisições acaba vindo através da Petrobras. E a gente, então, para nós, estruturalmente, isso pode vir a ser positivo, dado o nosso foco e a nossa parceria aí com a Petrobras. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ernesto. Augusto, obrigado pelo espaço para fazer perguntas. Talvez só no tema ainda da margem, vocês falaram mais cedo que enxergavam a margem recorrente em 161, né? Voltando os efeitos pontuais de venda de ativos e também a perda de estoque. Então, eu estou interpretando aqui que seria razoável imaginar que o terceiro trimestre, dado esse mercado mais fechado na paridade, poderia ser acima disso, né? E aí eu não sei se tem alguma proxy aqui de liberação de caixa. A gente geralmente, quando está fazendo as nossas estimativas aqui, imagina que poderia ser alguma coisa entre 500 milhões e 1 bi. Então, enfim, eu estou mais querendo quantificar, não sei o quanto vocês podem comentar aí nesse tópico. E aí um segundo tema, se me permitir, embandeiramento. Interessante, assim, foi legal ver que o número de postos está crescendo. Mas uma coisa que eu fico curioso é que o embadeiramento de clientes, né, aquele upfront, ele ainda está rodando abaixo da amortização. Então, não sei se vocês poderiam talvez comentar como que tem sido esse processo, se os contratos eventualmente estão mais curtos ou se talvez não tenham mais a modalidade do upfront, sei lá, o contrato tem um outro formato. E aí, por outro lado, o CAPEX do imobilizado, né, do PP&E, ele está rodando acima da depreciação. Aí eu não sei se tem algum detalhamento específico ali. Eu sei que ainda tem o último ciclo de Comerc esse ano, mas pensando na distribuição, se ainda tem, vamos dizer, alguma base de distribuição, algum projeto grande que esteja em execução. Obrigado. Regis, bom dia, obrigado pelas perguntas. Eu vou falar a primeira, o Augusto fica com a segunda, para coisa complemento ali. Margem, sim, direcionalmente você está correto. Então, a gente está vendo um terceiro trimestre. Esse segundo trimestre, nós enxergamos uma margem de 1,61 quando você corrige pelos efeitos do estoque. E direcionalmente estamos vendo um terceiro trimestre melhor do que essa margem. E mesma coisa no fluxo de caixas, que direcionalmente, do que eu falei, né, a gente teve um impacto de 400 milhões do risco sacado de clientes, né, que deixaram de fazer o risco sacado no final do segundo trimestre, voltaram a fazer. Então, só ali você já tem um retorno aí, desses 400 milhões, a redução dos estoques. Então, assim, claramente, direcionalmente, a tua liberação de fluxo de caixa, ela está na direção correta, né? E a segunda pergunta? A gente fala de margem um pouco também, essa margem, ela tende a ser maior, até caminhar sobre isso. Em bandeiramento, especificamente, aqui tem uma questão de mix também, Regis, é importante, né? Depois a gente pode passar mais detalhe, mas a gente sempre tenta balancear performance, aquela bonificação baseado na entrega de volume, essa afeta a EBITDA, está dentro do OPEX, e aquela que a gente bonifica antecipadamente, que a gente trata como CAPEX. A gente tem aumentado, a gente aumentou a proporcionalidade da bonificação, sempre olhando os retornos adequados, etc., antecipada, mas nós crescemos também muito na performance. Então, esse mix acaba afetando um pouquinho aqui a leitura versus depreciação. Eu precisava fazer uma reconciliação contigo para olhar mais detalhado, mas basicamente é isso. A gente tem crescido, sim, a bonificação como um todo, e a performance tem um pedaço relevante, até mesmo porque o acompanhamento posterior é sempre mais fácil, é baseado em performance,
ele acaba sendo mais fácil no relacionamento ali com o cliente. CAPEX para o segundo semestre, nós não temos nada relevante, basicamente agora é uma redução dentro da Comec conforme a gente avança a parte de GD, e na Vibra a gente continua discutindo, aí sim tem toda a discussão aqui da nossa alavancagem, nossa estrutura de capital, nossas ambições, nossa ambição e meta aqui de bater abaixo de 2,5 vezes até o final do ano. CAPEX sendo rediscutido, discutido, seja mensalmente, num comitê formal que nós temos aqui internamente, onde revisa todo o nosso portfólio de investimento, incluindo bonificação de postos, não somente investimento em ativos, UTI, etc. E pega o pacote inteiro, mas também com reuniões semanais de acompanhamento aqui de investimento. Mas de bate pronto, não tem grandes investimentos materiais, é continuidade que nós já estamos fazendo e, eventualmente, a postergação de alguns investimentos para 2026. Entendido. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfeldt, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Augusto, time Vibra. Obrigado pelo tempo. Minha primeira pergunta, talvez um follow-up em imagem. Desculpa ficar batendo na pergunta, mas o nosso entendimento anterior é de que a expectativa de margem, pelo menos agora, para esse ano e daqui para frente da Vibra, seria de um crescimento. E daí, quando a gente olha esse comentário de hoje, de uma margem entre 150 e 160, me parece mais uma estabilidade versus o que foi entregue nos últimos anos, ou a depender dos ajustes, talvez até uma margem um pouco abaixo do que a gente viu nos últimos anos. Então, eu entendo o lado regulatório, que talvez tenha sido um pouco mais complexo no primeiro semestre desse ano, mas se teve alguma outra diferença de mercado que levou talvez essa revisão de expectativa para baixo? Essa é a nossa primeira pergunta. E daí a segunda, a gente gastou bastante tempo aqui falando de curto e de curtíssimo prazo, mas eu queria pegar um pouco a cabeça de vocês para o que é alocação de capital depois da desalavancagem. Está muito claro que esse ano o objetivo é chegar abaixo de 2,5 vezes e um foco em desalavancagem para bastante forte. Mas daí o que a gente pode pensar de alocação de capital para 2026, 2027, 2028, dado que a companhia é uma grande geradora de caixa, com business com um crescimento relativamente baixo, se faz sentido voltar a olhar a diversificação como as tentativas de Comerc, de Evolua, de conveniência, ou se não, se a Vibra vai, a partir de 26, 27, focar esse excesso de geração de caixa em dividendo. Eu sei que talvez vocês não tenham a resposta, mas vocês puderem passar talvez aqui como vocês pensam ou qual que é o processo de decisão de alocação de capital, acho que seria interessante pensando mais um prazo mais longo. São essas duas, obrigado. Bom, Matheus, bom dia, obrigado pelas perguntas. A questão da margem, né? Assim, eu vou repetir, nós falamos de R$ 160 estrutural, né? Que é o que nós enxergamos hoje, essa margem, para que a gente possa crescer o nosso share. Então, aqui o foco nosso é crescer com este nível de margem, o que não significa que no terceiro trimestre será essa margem, né? Como eu tenho dito aqui, já disse anteriormente, a nossa margem no terceiro trimestre, dadas as dinâmicas de mercado, ela tende a ser superior a essa margem estrutural. Ela tende a ser superior a essa margem estrutural. Hoje, o que nós podemos enxergar é que, com o combate à ilegalidade, as ações da gestão, nós vamos conseguir, com este nível de margem, crescer de maneira importante nos próximos trimestres, e a gente conseguir avançar, gerar mais caixa, ter mais EBITDA, através do crescimento, e a gente poder trazer mais volume de principalmente diesel, etanol e gasolina. Então, assim, esse é o foco da companhia no crescimento. Repito, esse nível de R$ 160 é o nível estrutural para que a gente possa continuar crescendo. Eventualmente, lá na frente, o nosso plano também é uma evolução de margem, né? Mas isso vai depender mais do nosso avanço que vai acontecer, mas como eu disse anteriormente, ele é gradual. Terceiro trimestre, a margem tende a ser maior do que este nível estrutural. Então, essa é a nossa definição aí. Alocação de capital, eu falo, depois passo um pouco para o Augusto, mas eu acho que a nossa meta é chegar abaixo de 2,5 vezes esse ano, temos planos concretos para chegar nessa meta, e vamos atingir essa meta. E no ano que vem, acho que a gente começa o ano, devemos começar o ano ainda buscando a redução
dessa alavancagem. A nossa alavancagem ideal sempre é estarmos abaixo de 2 vezes. Então, a gente quer estar abaixo de 2 vezes, então provavelmente vamos começar o ano ainda buscando essa redução da nossa alavancagem. E aí, quando você olha o futuro da companhia, a gente vai estar sempre olhando possibilidades com retorno para os nossos acionistas de crescimento no nosso core business, alinhados com o que a gente discutiu com vocês na nossa estratégia lá atrás no nosso Investor Day, que nós fizemos há cerca de um ano atrás, quando nós falamos justamente do nosso crescimento, potencial crescimento em várias daquelas avenidas, inclusive com possível aceleração de embandeiramento de postos, caso isso tenha retorno, faça sentido, nós vamos estar buscando esse crescimento, o que aceleraria o nosso crescimento de share no nosso core business. Hoje a gente tem um foco de reduzir a alavancagem. Assim que a gente tiver com essa alavancagem reposicionada abaixo de 2 vezes, a gente vai olhar outros projetos potencialmente de crescimento. E também, se não encontrarmos projetos de crescimento, né, deixar claro, não temos problema nenhum de distribuir dividendos também. Vamos só deixar isso muito claro também. Nosso objetivo não é fazer o projeto, o nosso objetivo é a alocação correta do nosso capital para trazer retorno para os nossos acionistas. Então, se o melhor retorno para ele é a distribuição desses dividendos, assim o faremos. Eu acho que do ponto de vista de estrutura, de decisão de alocação de capital, nós temos nosso planejamento estratégico, nós definimos as 5 avenidas de crescimento, nós temos foco no curto prazo, a desalavancagem da companhia, o Ernesto já mencionou, nós temos um conselho, comitê financeiro muito atuante, discutimos todos os movimentos estratégicos de crescimento da companhia. Uma vez alavancada a empresa, as avenidas de crescimento continuam, as possibilidades existem, se a gente for gerar mais, todas devem gerar mais caixa para a companhia. Lembrando que quando nós apresentamos nosso planejamento estratégico, nós montamos uma mandala bem simples, onde o dividendos continuava sendo uma peça integrante. Então, a gente busca não ser um ou outro, mas é ter a capacidade de crescer na companhia que já fatura muito alto, mas no segmento específico de distribuição as margens são mais comprimidas, então você tem uma alavanca relevante a ser buscada aqui de valor, e essas opções vão ao longo de 26 e 27, conforme a gente arruma nossa alavancagem, voltarem à mesa. Com o retorno adequado, mantendo nossa ambição de pagamento de dividendos, ou continuar sendo um pagador de dividendos relevantes no Brasil, a Vibra vai continuar a buscar formas de crescimento. Não vamos empilhar caixa. Se não tiver opção de alocar capital, possivelmente discussões de dividendos sempre vão voltar. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO, Sr. Ernesto Pousada, para que faça as considerações finais da companhia. Eu encerro no tom que eu abri. Eu acho que a companhia está bastante focada no crescimento com margem, e essa margem estrutural de 160, que virá maior no terceiro trimestre, será maior que isso, mas entendemos essa margem como estrutural. Redução da dívida líquida e da nossa alavancagem é prioridade absoluta nossa, até que a gente possa reposicionar abaixo de 2 vezes, que devemos conseguir isso aí no começo do ano que vem. E o segundo semestre, marcadamente um semestre de mais demanda, tipicamente teremos mais caixa, teremos a redução da nossa alavancagem, teremos mais margem e vamos continuar crescendo em market share. Então, seguimos bastante otimistas com o segundo semestre de resultados da Vibra. Muito obrigado a todos, um bom dia. Obrigado, até logo. A videoconferência da Vibra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.